Olá, eu sou Heloísa Magrin, sou especialista na área de transformação ágil e digital, sou professora, sou mentora, coach executiva e também sou palestrante e escritora. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o uso do OKR na parte de governança ágil, que é uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia e resolvi compartilhar um pouco aqui com vocês hoje. Nós vamos falar sobre os OKRs, sobre governança ágil e sobre governança ágil e os OKRs em conjunto. Primeiro ponto que é importante a gente falar é sobre uma frase do John Deere que está no livro Avalie o que Importa, que é: as ideias são fáceis, mas a execução é tudo. E o OKR é isso, é muito falar sobre colocar em prática aquilo que nós precisamos fazer no dia a dia, o que nós precisamos para alcançar as nossas metas de mais longo prazo, os nossos objetivos de mais longo prazo. Em primeiro lugar, o que são OKRs, né? OKRs são os objetivos e os resultados chaves. É uma sigla que vem do inglês, por isso que é KR, né? Objectives and Key Results. O que é o objetivo? O objetivo, ele é a meta que você quer alcançar. E como você vai fazer são os resultados chaves que você vai ter que alcançar. E o que significa, então, os objetivos e os resultados chaves? Ou o que significa o OKR? Qual é o conceito de OKR, né? O OKR, ele é um framework, tá? O John Deere define no livro como sendo um protocolo ou um sistema, um conjunto de boas práticas, de regras, né? Para que nós possamos definir e rastrear objetivos, que nada mais são do que metas, e quais são os resultados necessários para eu ir realizando ao longo do tempo e alcançar esse objetivo. Por isso, ele é considerado um sistema de metas e não um sistema de métricas, como muitas pessoas definem, porque um sistema de métricas é como eu meço os meus resultados. Aqui é como eu alcanço as minhas metas, por isso que ele é um sistema de metas. Teremos métricas? Sim, podemos ter métricas, devemos ter métricas para poder medir os resultados que a gente vai alcançando, mas o core principal do OKR é o alcance das metas, por isso, reforçando o que eu já disse, ele é um sistema de metas. Então, o que é o objetivo? O objetivo é uma meta definida. Os objetivos eles devem ser curtos, devem ser claros, devem ser transparentes, ou seja, devem ser comunicados para todas as pessoas que precisam entender, que precisam ou colaborar, ou apoiar, ou até mesmo financiar, né, o nosso objetivo. Então, nós precisamos deixar os nossos objetivos claros para que eles possam ser alcançados. Quando nós estamos falando em objetivos pessoais, porque o OKR ele é tanto para empresas, como para equipes, como para pessoas, então ele serve para todos. Então, quando nós estamos falando em objetivos organizacionais, em objetivos da empresa, neste caso, é mais importante ainda que as metas a serem atingidas, os objetivos a serem realizados, né, ele deve ser muito transparente, muito claro para todas as pessoas envolvidas na organização, porque senão as pessoas não vão estar trabalhando de forma a alcançar aquele objetivo. Aí cada uma trabalha para um lado, não tem foco, que é uma das coisas muito importantes do OKR, ter foco. E os resultados chaves? Resultados chaves são as medidas específicas que a gente tem que usar para entender que nós estamos alcançando resultados que nos levam
a alcançar os nossos objetivos. Eles têm que estar diretamente ligados aos nossos objetivos, então são resultados que a gente consegue medir para ver que nós estamos alcançando os objetivos e por isso eles são numéricos, ok? E não faz parte da definição do OKR as iniciativas, as tarefas, as ações em si que a gente tem que fazer, embora sejam elas que vão fazer com que os resultados aconteçam, que as metas sejam alcançadas. Porém, dentro do conceito de OKR, não está atividade a atividade. Por quê? Porque o OKR é um conceito de alcance de metas, né? De boas práticas, colaborativa, ou seja, cada um é responsável pelas ações que vai fazer. Por isso, as ações são de responsabilidade de cada um. E é aí que entra a ação para colaborar, ou seja, para que os resultados sejam alcançados. Ok? Mas não reforçando no conceito, se vocês forem ler os conceitos, ou no livro do John Doerr, ou em qualquer outro livro, elas não fazem parte, tá, do conceito em si. Mas sem elas, a gente não alcança nenhum resultado, certo? Eu trouxe aqui para vocês os dois maiores problemas que tem para quem está implantando o OKR, para quem está começando a usar o OKR, seja na sua empresa, seja para seu próprio uso individual. Que vocês vão entender que vai de encontro com algumas coisas que a gente já falou aqui. O primeiro problema, que é o maior problema, é o objetivo não ser claro. Porque se o objetivo não é claro, se a gente não entende tudo que precisa ser feito, como é que nós vamos conseguir realizar coisas que façam com que a gente alcance esse objetivo? Se nós nem sabemos ao certo o que ele é. Então, se nós não tivermos clareza, a gente não consegue realizar aquele objetivo. A gente faz qualquer coisa, menos alcançar esse objetivo. E o outro grande problema é a falta de transparência deste objetivo, tá? E do progresso que a gente vai alcançando em relação a ele. Nós vamos ver que a gente tem um ciclo de acompanhamento e de revisão. Por quê? Porque é importante que a gente vá ajustando as peças, que a gente vá ajustando de forma que o objetivo seja alcançado. Então, nós precisamos, sim, ter transparência para que todas as pessoas envolvidas saibam o que estão fazendo e entendam para onde está indo a empresa. Quem usa muito o OKR, por exemplo, é a Google. E lá, até o objetivo, até o OKR do individual, do próprio CEO, é divulgado para todo mundo. Por quê? Porque tudo tem alinhamento. Então, em tudo que a gente faz, tem que ter o mesmo porquê. Isso que é importante. Então, sem ter um objetivo claro, o que que acontece? E também sem estar claro para os outros, que é a transparência, muito de investimento de tempo, de dinheiro, é desperdiçado, é jogado fora, porque a gente não sabe, a gente trabalha em coisas que não vão ser necessárias para atingir aquele objetivo. Então, isso é desperdício de tempo, desperdício de dinheiro e causa muita frustração. Com isso, muitas empresas e muitas pessoas desistem de usar o OKR. Não é que não funciona, não funcionou para ela. Por quê? Porque não estava claro, não tinha entendido bem como usar, ou o que era o benefício que ela buscava, qual era a meta que ela queria atingir, qual o melhor caminho para atingir aquela meta. Então, isso é muito importante e o OKR traz esse direcionamento, esse foco para que todos trabalhem por um mesmo objetivo dentro da organização. Esse é o grande benefício que a gente vai ver que ele traz. Os OKRs, eles são estruturados de cima para baixo. Ah, mas eu falei que eles eram colaborativos, não falei? Então, eles são colaborativos. Então, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ou mesmo uma organização sem fins lucrativos, né?
essa organização que define o objetivo estratégico, ela que define aonde a empresa quer chegar. Porém, isso representa 30, no máximo 40% do esforço necessário para a gente ter de definição de objetivos e resultados chaves a serem atingidos, de todo o trabalho que é feito. Então, essa é a menor parte. A maior parte, ela vem da base, que a gente chama de bottom-up, né? E são as pessoas que trabalham, que vão realizar as tarefas, é quem diz que tarefa que ele vai fazer, né? Não a tarefa, mas que resultado ele vai conseguir atingir para ajudar aquele objetivo. E é claro que os objetivos, nós temos o objetivo estratégico, que é o da empresa, em geral, ou o objetivo estratégico que nós queremos atingir, que é de mais longo prazo. Bill Gates fala que ele pode ser até de 20, 30 anos, esse objetivo grande de longo prazo. Por exemplo, do Elon Musk, que quer levar as pessoas para Marte. É um objetivo de muito longo prazo, mas ele tem objetivos táticos, objetivos que são mensurados ano a ano, trimestre a trimestre, como é determinado dentro do nosso conceito aqui do OKR, né? Que a gente tem objetivos a serem atingidos trimestralmente e resultados chaves que devem ser realizados para que esses objetivos sejam alcançados. Então, no dia a dia, a gente consegue entender o que a gente tem que fazer. Por exemplo, digamos que o seu objetivo, que está aqui me vendo hoje, seja acabar com a fome no mundo, né? Um objetivo grandioso. Mas o que você pode fazer hoje para que isso aconteça um dia, né? Para que isso aconteça na data que você determinar. E o que é a fome no mundo? É a fome na sua região, fome no seu país, é no mundo inteiro. Então, como é que você vai poder colaborar em pequenos passos, em passos que você pode dar hoje, o que você já deveria estar fazendo hoje para que isso aconteça. Então, a mesma coisa se o seu objetivo for se formar, for fazer um curso no exterior, o objetivo que você colocar para você. Qual é o passo que você dá hoje e cada dia até que isso se realize. E isso vai de baixo para cima, ok? E essa área que eu coloquei como interrogações aqui, aí são as ações que você tem que fazer, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu coloquei, que é a formação de profissionais para a transformação digital, que é um objetivo estratégico meu, porque existe hoje muita falta de pessoas para essa área. Uma das coisas que eu quero passar para as pessoas que querem trabalhar nessa área é ter o domínio do OKR. Para isso, eu vou criar material, vou gravar aulas, vídeos a esse respeito, então eu vou colocando isso como resultados chaves que eu vou alcançar no trimestre, para que eu, no final desse trimestre, tenha conseguido juntar material de domínio em OKR para passar para as pessoas que vão fazer a formação de transformação digital comigo, ok? Então, essa é a parte que eu... Então, aqui eu trouxe um exemplo melhor para vocês, tá? Aqui, vocês podem ver que é uma coisa muito simples, você pode fazer no Excel, existem vários sistemas, assim, no mercado, mas que eu tenho um propósito. O que é o propósito? O propósito é o meu porquê. Eu até comentei agora há pouco, que você pode querer acabar com a fome no mundo. E eu quero preparar pessoas para que elas assumam o protagonismo da sua evolução profissional. Então, esse é o meu propósito. Tá? E dentro deste propósito, eu tenho um objetivo que está durante um período, que é desenvolver habilidade de profissionais, pessoas, né? Sobre agilidade, gestão, inovação, liderança e empreendedorismo. E como que eu vou fazer isso? Através de cursos, palestras, livros digitais, para que as pessoas possam evoluir nas suas carreiras. Então, esse é o meu objetivo principal. E, a partir daí, eu tenho objetivos para eu alcançar, que podem ser até 5, normalmente de 3 a 5 por trimestre. E para cada objetivo,
eu posso ter de 3 a 5 resultados chaves a serem alcançados. Por exemplo, publicar o meu primeiro curso na Udemy sobre OKR. Esse objetivo já foi atingido. Eu tenho um curso chamado OKR Sem Mistérios, gratuito. Quem quiser acessar, é só entrar na Udemy e acessar esse curso e fazer. E eu tinha um resultado, né, alcançado de investir 300 horas em aprendizado e construção do curso. Já foi feito. Depois eu tinha a intenção de publicar, né? Tinha um resultado a ser atingido para publicar esse curso até 31 de maio de 2021. E ele foi publicado no dia 3 de junho de 2021. Dia 31 de maio ele estava pronto para publicação. E eu queria que esse curso, ainda estava dentro desse mesmo resultado, beneficiasse 500 alunos. Hoje, no dia início de outubro de 2021, né? Hoje é dia 7 de outubro de 2021, que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 1.250 alunos registrados nesse curso em apenas 3 meses e meio, né? Quase 4 meses, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Em 4 meses eu tenho o dobro daquilo que eu coloquei como uma meta para mim bastante audaciosa, porque eu nunca tinha publicado um curso na Udemy, eu não tinha nenhum aluno lá. E o meu outro KR, que era, depois de 2 meses, publicar um outro curso para formação de especialistas e certificação, e preparar as pessoas para certificações sobre OKR. Este teve que ser revisto, ele está em andamento, porque demandava mais tempo e o próprio retorno aos alunos do primeiro curso acabou me tomando um tempo, que é necessário um tempo, que eu ainda não entendia. Então, agora eu entendi, e esse curso está para sair em breve. E o outro objetivo, assim por diante. Então, a gente pode ir construindo, né, alguns objetivos que a gente queira e que a gente vá atender. E o que é governança? Então, demos um overview, resumindo aqui rapidamente. OKR é objetivo e resultados chaves, ele tem ciclos para que nós possamos ir atender, alcançar os nossos objetivos, e é assim que a gente vai construindo, através de ações, a gente atinge resultados chaves e objetivos operacionais, objetivos táticos e estratégicos para que nós possamos alcançar um propósito. E o que é governança? Governança é exatamente como as empresas ou as organizações se administram e como elas administram a sua relação com a sociedade, ou seja, como as coisas funcionam dentro de uma empresa, tanto internamente quanto na sua realização, tanto quanto na sua relacionamento, no seu relacionamento com a sociedade, com o ecossistema no qual ela está inserida. Então, isso que é governança, é todo o ciclo que acontece dentro do trabalho da empresa e com quem ela está, para quem ela está trabalhando. O que é a governança ágil? A governança ágil, ela é o relacionamento da empresa, porém, já com uma visão da mentalidade ágil, do mindset ágil. O que é o mindset ágil? É esse mindset de crescimento, é o mindset onde nós estamos desenvolvendo as coisas de uma forma muito mais colaborativa, com cocriação, onde as pessoas interagem, onde a responsabilidade é de cada um de executar sua tarefa e não de ter aquela gestão de cobrança mais tradicional e de muitos níveis hierárquicos, e que toda definição, até aquela do que a pessoa vai fazer no seu dia a dia, vem de cima para baixo. Então, não tem aquela relação
bidirecional que a gente falou agora há pouco, né? Que é, você tem sim um direcionamento de uma empresa do que ela quer, para onde ela vai, mas você tem como fazer, o que a gente pode se predispor para fazer para que a empresa alcance o seu objetivo. Então, a gente tem esse relacionamento com a empresa. E esse relacionamento, aonde mais participativo, de cocriação e que trabalha em ciclos de entregas mais rápidos e não em ciclos longos, como tempos atrás, onde uma empresa ficava às vezes 2 anos para entregar, por exemplo, um novo site. Hoje, se você levar 2 anos para entregar um novo site para uma empresa, aquele site já vai estar obsoleto, né? Já não é mais o que a empresa precisa daqui a 2 anos. Então, a gente vai fazendo entregas parciais, entregas de valor, aonde vai sendo ajustado ao longo do tempo, com a cada entrega que é feita, aquilo que é necessário e aquilo que o cliente quer. Então, a gente passa a ter o cliente como foco e não o produto. O produto é importante, sim, tem que ter qualidade, tem que ser entregue no prazo, o produto tem que cumprir tudo aquilo a que ele se propõe, porém, seja ele um produto ou um serviço. Porém, hoje, quem diz como será esse produto, esse serviço, é o consumidor, é o cliente, e não mais a empresa que determina como é que ela vai fazer um produto e vai colocar no mercado. Claro que ela vai dizer como ela vai fazer, mas a visão central hoje é no cliente e não no produto. O produto vai ser feito para atender ao cliente e não vai ser feito para que o cliente consuma se quiser, ok? Então, a governança ágil, ela respeita todos esses princípios de eficiência, de eliminação de desperdício e, ao mesmo tempo, ela dá flexibilidade para que a empresa trate, né, trabalhe com essas mudanças nos negócios, principalmente essas mudanças hoje que são muito rápidas, né? O mundo muda muito rápido. Se a empresa não tiver flexibilidade, não estiver aberta à mudança, dificilmente ela consegue acompanhar a evolução que nós temos hoje no mercado. E na governança ágil, nós temos alguns pontos que devem ser seguidos. Por exemplo, a gestão ágil, ela deve fazer sentido. O gestor, ele tem que entender, né? O gestor ágil, a pessoa que trabalha com gestão dentro não só da metodologia ágil, mas da empresa ágil, ele tem que entender o contexto que ele está e agir de acordo com aquele contexto. A rotina, ela é importante, porque ela é uma ferramenta de governança. E as práticas ágeis, elas têm rotina. E saber como aplicar para ter o melhor desempenho, maior produtividade, é que é muito importante para o gestor. Se nós estivermos falando em metodologias ágeis, por exemplo, o Scrum, ele é totalmente time box, né? Você tem tempo para começar e terminar uma reunião, tem sequência da reunião, tem reunião diária, reunião no final do sprint. Isso é rotina. Não adianta dizer que a gente não tem rotina, a gente tem. Então, as práticas ágeis, elas são rotinas. E não é só lendo um livro que a gente consegue ou fazendo uma formação. O importante é colocar em prática, através de treinamentos, de workshops, de voluntariado, da empresa onde a gente trabalha, ou seja, é aprender, mas é aplicar. Isso que é bastante importante. E as revisões. As revisões, tá, que são as retrospectivas, né? Então, as revisões, elas são necessárias para a gente compartilhar o que foi aprendido entre a equipe. E para ter agilidade, que a gente sempre precisa estar aprendendo e adaptando, isso faz parte do ciclo. Então, aqui a palavra revisão é no sentido da retrospectiva, porque quem trabalha com o Scrum, existe também a review, que pode ser traduzida por revisão, só que aí não é a revisão de final de ciclo, né? Que é a retrospectiva, e sim
é a revisão de qualidade antes do produto entrar. Então, não confundam aqui esses dois termos, porque eu recebi várias perguntas a respeito disso. Mas eu tenho que fazer revisão? A revisão não é na hora que eu estou terminando, quando eu estou um sprint, quando eu estou trabalhando com o Scrum? Sim, aí é só não confundir o termo em inglês com português, né? Que é o termo review e o termo retrospectiva, tá? Então, o termo review, para a gente, revisão é uma retrospectiva. A retrospectiva é uma revisão de tudo que eu fiz, tá? Então, não confunda com o review, que é uma revisão daquele processo que você está entregando, uma revisão daquele produto que você está entregando. E sim, é a de final de ciclo. Tá? Aí é só não confundir um pouco as palavras. E a governança ágil com o OKR. O que o OKR pode apoiar na governança quando a gente está falando de governança ágil? É porque quem trabalha com ágil, ou quem está principalmente começando a trabalhar com ágil, fala muito que ágil não tem prazo, ágil não tem controle, e não é verdade. A gente tem que ter um alinhamento, não é cada um saindo fazer o que quer, né? A gente tem que ter um alinhamento dos objetivos do negócio, tá? Que é das áreas estratégicas, e as áreas operacionais da organização, que é quem está realizando. O OKR traz esse alinhamento, porque você trabalha dia a dia para alcançar a estratégia, né? Para realizar a estratégia, que é alcançar o objetivo estratégico. Então, para isso que o OKR vai apoiar muito, ele dá esse foco que falta muitas vezes, ele dá esse caminho para que as pessoas consigam entender e entender o valor, porque é muito ruim você trabalhar em alguma coisa que você não sabe para que serve o que você está trabalhando. E o OKR com a governança ágil, ele permite a adequação dos planos de ação que são necessários para a gente concretizar os objetivos estratégicos da organização. Então, por isso, o OKR dá esse caminho, ele é esse suporte. Quando nós estamos falando em governança ágil, é muito importante que a gente governe não acompanhando a tarefa, não mais fazer aquele gerenciamento, microgerenciamento de tarefa no dia a dia, e sim que a gente governe pelo risco, tá? Então, a gente vai olhar de uma forma mais geral e não ter microgerenciamento. Olhar quais os riscos, se aquilo que está sendo feito coloca em risco a estratégia, se o que está sendo proposto vai realmente alcançar. Então, todas as revisões, todas as reuniões, as decisões, as propostas, como é que a gente vai fazer, tem que estar muito mais voltado para minimizar riscos para o mercado, para a empresa, principalmente riscos de mercado, para que ela consiga evoluir e crescer exponencialmente, que é o que toda empresa quer hoje, né? E isso acontece com verificação. Então, por isso que nós temos os time box dentro das metodologias ágeis, nós temos time box dentro do OKR. Quais são os time box? A gente tem o acompanhamento trimestral daquilo que a gente está se propondo a fazer, que são os objetivos operacionais a serem atingidos através de resultados chaves para a gente atingir naquele trimestre, né, para a gente concluir, para que o objetivo seja alcançado ali, que vão nos levar a atingir objetivos anuais, semestrais, anuais e de mais longo prazo, como eu disse para vocês. Então, essa revisão e essa adaptação vai fazendo com que a gente olhe lá na frente. Então, uma regra bem legal que eu acho da governança ágil é essa, que é acredite, mas verifique. Só que o acredite, mas verifique não é ir lá conferir e perguntar, não, é quem está realizando, dizer como está fazendo, se tem algum impedimento, se precisa de alguma ajuda. Então, essa verificação são essas reuniões, onde cada um vai dizer como está, e não a cobrança como era. Então, aqui é bem importante isso para que as pessoas tenham
a liberdade e a segurança de dizer como estão percebendo o trabalho que está fazendo, o que precisa. As pessoas têm que se sentir satisfeitas com o que estão fazendo, sentir que estão realmente colaborando, e isso é muito importante. Também dar esta visão para quem está administrando, para quem tem o objetivo a ser alcançado. E para isso, o que é que nós precisamos? Precisamos daquele mindset que a gente falou. O que é mindset? Mindset é uma forma de pensamento, só que é mais do que uma forma de pensamento. É também como você pensa e você age. Por isso é a forma como você se comunica com o mundo. Então, você pode ter um mindset mais fechado ou mais aberto, tá? E isso vai levar, quando a gente quebra esse mindset, a gente abre para um mindset de crescimento, a gente consegue fazer uma disrupção. E o que é a disrupção? A disrupção não é um crescimento pequeno. E essa disrupção vem também para os objetivos, que devem ser ambiciosos, devem ser objetivos grandes, porque senão ele não nos motiva. A gente fazer só uma melhoria, que é uma pequena, né? Uma coisa pequena, melhorar um pouco as coisas, não nos motiva. A gente se motiva por coisas mais ambiciosas. A gente quer trabalhar em empresas que fazem brilhar os olhos, que pessoas estejam motivadas para fazer. E quando a gente tem o mindset de crescimento, que é esse mindset voltado para a gente poder fazer coisas novas, aprender coisas novas, estar disposto com isso, a gente consegue quebrar algumas barreiras, e isso é uma disrupção, é uma quebra. Por isso, até aqui nesse slide, eu não pus aquela fotinho do peixinho que pula de um aquário para o outro. Não, aqui você tem que pular fora, você tem que ver um novo mundo. E isso é bastante importante quando a gente está trabalhando com OKR, principalmente com a parte de governança ágil. A gente tem que estar bem aberto para isso. E a outra parte é a autorresponsabilidade. Por quê? Lembra que a gente falou o tempo inteiro? A pessoa que vai fazer a atividade, ela vai dizer qual é a atividade, ela vai dizer qual é o resultado que ela vai conseguir atingir, ela vai dar o direcionamento de objetivos importantes para que se alcance o objetivo estratégico. Então, a autorresponsabilidade é muito importante. Se eu não tenho alguém cobrando, eu não tenho alguém em cima, quem é o responsável? Cada um de nós. Então, cada um de nós tem que saber o que é que ele está fazendo. Cada um de nós vai dizer como pode colaborar para aquela melhoria. E isso é bastante importante. E como é que a gente pode fazer isso? A gente faz isso através de muito esforço e determinação. Uma das coisas bem legais que eu gosto para a gente saber se a gente está melhorando, o que a gente está atingindo, é criar algumas questões. Você pode criar as questões que você quiser, que fizer sentido para você. Eu gosto muito disso, é uma das facilitações, porque a gente usa muitas facilitações para poder atingir, porque o OKR em si ele é muito simples, né? É objetivo e resultado-chave. E aquilo que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo. Mas aquilo que é simples nem sempre é fácil. Então, aqui nós temos que ter esforço e determinação para que a gente consiga, dia a dia, entender o que nós estamos fazendo. Então, nada melhor do que nós termos para nós de 5 a 10 questões, eu pus 7 aqui no exemplo, mas 5 a 10 questões, onde eu todo dia posso ir colocando uma nota para mim, de 0 a 10, por exemplo. Então, eu fiz o meu melhor hoje para colaborar com a equipe. Aqui, ó, na minha tabelinha, na segunda eu fiz 8. Na terça eu já fiz 9, colaborei um pouco mais. Fiz alguma coisa pelo meu crescimento, para aquilo que eu preciso aprender, para crescer dentro do que eu estou fazendo na empresa. Não estou indo tão bem. Da segunda eu achei que eu cresci, aprendi coisas novas em 6 ou em 7, e assim a gente pode ir fazendo. Essa pequena técnica, que parece tão simples, assim como o KR é muito simples, é altamente efetiva. Então, para tudo aquilo que você quiser fazer, você pode ter uma tabelinha.
Marshall Goldsmith acredita tanto nisso que ele, inclusive, paga uma pessoa para todo dia ligar para ele não esquecer de responder a tabelinha, e a pessoa pergunta, faz as 10 questões e ele mesmo responde. Eu gosto de fazer em um Excel. Se tiver alguém com quem você dividir, é sempre melhor. Toda vez que você divide com alguém qual é o seu objetivo, que você trabalha, que você colabora, existem pesquisas que dizem que você é de 40% a 60% mais produtivo do que as pessoas que têm tudo isso claro, mas fazem sozinhas, sem ter com quem compartilhar. Então, se você tiver com quem compartilhar, melhor. Outro ponto muito importante, principalmente para quem estiver trabalhando em equipe, em empresa, é a parte de engajamento. E como é que a gente engaja? Que tem um erro, porque esse slide, ele é desse livro aqui, ó, Avalie o que Importa, tá? Que é o livro não sei se vocês conseguem ver aqui, porque acho que aqui ficou melhor. Aqui, né? Aí, Avalie o que Importa. E não desse livro que está escrito aqui, que é o efeito gatilho. Qual que é a técnica? É uma técnica complementar ao OKR, que também está descrito nesse mesmo livro, que é o CFR, que é o quê? É conversação, né? Ou conversa, feedback e reconhecimento. Então, o que é... Para que as pessoas estejam engajadas, a gente precisa ter as reuniões. Por isso o Ágil tem tanta reunião, né? A gente conversa, colabora. É uma técnica colaborativa. Então, a gente tem que estar trabalhando junto. Então, a conversa é importante. O feedback, e eu gosto até mais do feed forward, né? Que é quando a gente tem uma ideia e a gente pergunta para várias pessoas. E aí, sim, essa técnica do feed forward é do Marshall Goldsmith, né? A gente... pergunta para várias pessoas o que é que elas acham que a gente tem que fazer para aquele objetivo, para a gente atingir melhor aquele objetivo, e aí, como a responsabilidade é sua, a autorresponsabilidade, você define entre todas aquela coleta de informações que você teve para qual é a melhor decisão. E isso também, para quem está trabalhando sozinho, dá certo fazendo, por exemplo, pesquisas no Google Farm, né? Então, dá certo para a gente ter ideias. E o feedback é aquilo que o gestor, quando você está trabalhando em equipe, vai conversar. Mas não é aquele feedback, quando a gente coloca aqui, anual, que o RH faz para você ganhar bônus. Não, aqui é um desenvolvimento contínuo de pessoas. Isso que é importante, tá? É esse desenvolvimento contínuo. Ter esse feedback, aquele feedback que a gente tem na reunião, que a gente conversa com o amigo, é esse feedback aí, tá? E o reconhecimento também não é aquele bônus individual que faz com que as pessoas tenham uma concorrência uma com a outra para ver quem ganha mais, quem passa na frente. Não. Aqui é o reconhecimento da equipe, o reconhecimento do objetivo alcançado por todo mundo, do crescimento de todos juntos. Então, é este reconhecimento, ok? Então, por quê? Porque com esses 3 pontos, conversa, feedback e reconhecimento contínuos, a gente vai fazer um desenvolvimento contínuo da equipe e isso vai dar uma sensação muito melhor, as pessoas vão gostar de trabalhar ali, vão estar engajadas, a gente quer lutar por um ideal juntos, né? Deixa de ter funcionários e passa a ter seguidores, por exemplo. Tá? E o OKR também, ele tem 4 superpoderes, que o primeiro é o foco e o compromisso com as prioridades para que o foco seja alcançado, e quando você tem esse foco, você não deixa que as outras coisas que tirariam a sua atenção do que você tem que realizar aconteçam. Então, a empresa e as pessoas que nela trabalham ficam muito mais direcionados para aquilo que precisam alcançar, atender. Então, existe foco. O segundo superpoder é a parte de alinhamento e a conexão do trabalho em equipe. É criar esse trabalho em equipe, essa cocriação verdadeira, onde as pessoas trabalham juntas, uma apoia a outra, e isso faz com que os objetivos sejam alcançados com pessoas mais contentes, com pessoas mais engajadas.
O terceiro superpoder é o controle para responsabilidade, é aquilo que a gente precisa ter limites, são os time box, a gente tem que cumprir time box e a gente pode sim ir ajustando as coisas para que tudo aconteça, mas não deixar de ter esse controle para a responsabilidade. Imagina uma empresa com 80 mil funcionários ou mais, como é o caso aí de muitas empresas, tipo Google, Microsoft, Intel, e todas elas usam OKR, ok? Além também de outras que a gente sabe, né? Como o Twitter, como o Spotify, Netflix, Uber, isso para a gente falar, são milhares e milhares de empresas hoje no mundo usando OKR. E se funciona para eles, por que não funciona para a gente, não é mesmo? Então, vamos ter responsabilidade naquilo que a gente faz. E o quarto superpoder, que é o esticar para ser incrível. O que é isso? É aquilo que a gente falou sobre ter objetivos desafiadores. É não colocar aquele objetivo que você tem certeza que você vai atingir. Isso acontece muito quando a gente tem que cumprir meta para ganhar bônus, né? Então a gente põe aquela que a gente tem a segurança de que vai atingir, a gente não quer correr risco. Aqui não, no OKR, a gente tem que correr risco porque a gente não tem motivação para fazer as coisas. Então, quanto mais é um sistema de crescimento. Então, por isso a gente tenta fazer coisas maiores, coisas melhores, ok? E aqui tem uma mensagem boa que exatamente resume tudo que nós vimos até aqui. Metas de longo prazo exigem realizações de curto prazo. Quando? Hoje. Aquilo que a gente faz hoje para alcançar a meta. Para finalizar, queria deixar uma mensagem para vocês que é essa. Tome uma atitude de crescimento. Você, hoje, aqui. E seja o quê? Um eterno aprendiz. Aprendendo todos os dias para que você viva uma vida de realizações. Obrigada. Aqui tem meus contatos. Vocês estão convidados a fazer meu curso OKR Sem Mistérios. E agradeço por quem ficou até o final desse vídeo. Obrigada.